Alois, vamos falar um pouco sobre como que se estuda proteínas de uma maneira mais básica, tais como as formas que aparecem mencionadas nos livros de graduação, mas com um certo grau de profundidade, tá bom? E esse é um assunto bem interessante, porque, por exemplo, quando se fala em, tem um teste diagnóstico para corona, tem um teste, fulano deu teste positivo, falso negativo, etc., isso está muito relacionado a moléculas que interagem com sistemas biosensores. E essas moléculas, por exemplo, podem ser anticorpos. E esse anticorpo é uma proteína. E essa proteína precisou ser purificada. Ela precisou ser caracterizada. Então, quando se fala desses métodos de um modo geral, tá, vamos colocar assim um título como métodos em proteínas, ou métodos em um S estilizado aqui como proteínas, a gente está falando basicamente de duas coisas. Tá? Isso aqui então vai ser o nosso título de aula. A gente está falando basicamente de duas coisas. A gente está falando de purificação, que também tem alguns sinônimos, como por exemplo fracionamento e isolamento, tá? Fracionamento, isolamento. Opa, não posso ficar escrevendo muito não, que eu vou tentar usar uns 3 quadros. Tá? Mas tudo bem, não tem problema não. Fiz umas cópias de quadro aqui. Isolamento e caracterização. Tá? O que é a caracterização? Ora, se eu acho que eu isolei um anticorpo antiproteína spike do capsídeo do corona, eu preciso saber que se trata dela mesma. Eu tenho que dar alguma resposta. Você viu o cafezinho da tarde? Tem que dar alguma resposta biológica que me possa inferir tratar-se, ou na verdade deduzir tratar-se de um anticorpo específico para aquele alvo, e não para um outro alvo, uma outra proteína qualquer. Então isso envolve a caracterização. Pois bem, se a gente pensar, vamos colorir aqui o quadro, né? Se a gente pensar em proteína, o que proteína tem? Proteína tem resíduos de aminoácidos. Então nós estamos falando em aminoácido. Tá? E se a gente está falando em aminoácido, na verdade nós estamos falando de cadeias laterais de aminoácidos, né? Aquele R. Né? Só relembrando, né? Não sei se nem se deveria fazê-lo, mas enfim, você tem, por exemplo, um grupo amina numa ponta, né? Você tem um grupo carboxílico numa outra ponta, um hidrogênio e o R. Esse R, que é a cadeia lateral, é o que varia nos aminoácidos. E esse R ele pode ser o quê? Esse R pode ser alifático, esse R pode ser aromático, esse R pode ser, dos alifáticos, ele pode ser apolar, ele pode ser também polar. Dos polares ele pode ser neutro, ou ele pode exibir carga, vou colocar carga aqui de um modo geral, e de carga ele pode ser ácido, como também pode ser básico, ok? Isso significa que quando eu quero purificar uma proteína, caracterizar uma proteína, são duas coisas distintas até, eu tenho que me valer, e aí vai em vermelhão aqui, eu tenho que me valer da propriedade da cadeia lateral. Vamos pensar, se você tem um aminoácido, se você tem uma proteína feita só de lisina, uma polilisina, que exibe na cadeia lateral uma amina primária de carga positiva muito forte em pH fisiológico, há de se suspeitar que possam ocorrer métodos que envolvam carga. De repente eu tenho um método lá que eu consigo separar por carga, uma carga positiva de uma carga negativa. E assim funcionam esses processos. Tá? E são vários esses processos. Então, ilustrando um pouco a mais, né, nos modelos de estudo, isso aqui eu vou deixar também disponível. Quando a gente pega a insulina é uma proteína quaternária, ela exibe duas cadeias, cadeia A e cadeia B. Ela exibe 3 ligações de sulfeto, que são aquelas ligações covalentes entre os grupos tiólicos, na oxidação dos grupos tiólicos de cisteínas, formando disulfetos, tá certo? E ela tem uma pá, tem 51, uma pá é ótimo, ela tem 51 aminoácidos no total, a sua forma secretada, final, por assim dizer, e você tem nas cadeias laterais algumas atribuições. Então, por exemplo, a glicina tem só um hidrogênio, a isoleucina vai ter grupo metilenos, assim como a valina, o glutamato terá um carboxilato, e assim por diante, né? Esse grupo tiol aqui está comprometido com a ligação de sulfeto, não vale nada. Mas de repente você pode pegar aqui um glutamato, que tem uma carga negativa. Então veja que proteínas podem se diferenciar nesses aspectos em relação a cargas.
cargas globais. A gente chegou a discutir isso nas aulas presenciais, quer dizer, pô, tem um disco voador em cima de mim, né? A iluminação, a iluminação aqui. Deixa eu apagar a iluminação rapidinho aqui. Pronto. Eu acho que deve ter, não sei se melhorou ou se piorou, mas pelo menos o objeto voador não identificado retirou-se. A menor chance de ser abduzido nesse momento. A gente tem, portanto, atribuições que podem variar das proteínas, a distribuição de cargas delas, o que a gente tinha mencionado já em aula teórica como rede de carga líquida. Não sei se vocês lembram, né? Um ou outro deve lembrar, e olha lá, um ou outro. Né? Mas também tem tamanho. Se a gente pegar as proteínas, a gente vai ver que elas podem, você pode ter proteínas aqui, como por exemplo uma proteína de 30 aminoácidos, né, um inibidor proteico considerado de 30 aminoácidos, que aí o PAC até nem chamaria de proteína, chamaria de proteína acima de 50 aminoácidos, um citocromozinho, a mioglobina aqui que a gente estudou, 153 aminoácidos, como você pode ter a titina, que é a maior proteína humana, com quase 27 mil resíduos de aminoácidos. Tá? E aí você vê a massa molecular aqui. Você pode partir, por exemplo, a insulina não está aqui, né? Tá, você pede uma mioglobina aqui com quase 17 mil. Aqui D, letra maiúscula, é Dalton, que é uma relação Daltons relativos ao átomo de hidrogênio, que hoje vocês falam muito em unidade de massa atômica relativo ao átomo de carbono 12. Enfim, vamos dizer, a ideia de tamanho vai ser a mesma, a ideia de dimensão é a mesma. Você pega aqui com quase 17, de repente você pega uma titina com 3 milhões. Então você pode ter métodos que você pode separar por tamanho, você pode ter métodos que você pode separar por carga. Né? Então se a gente volta aqui naquele quadro, vamos colocar, eu preciso tirar o mouse aqui, senão vai dar um tremendo problemão, uns problemão, falando português castiço, você pode ter os métodos todos, métodos que visualizam tanto a purificação como a caracterização por variações, tá? Por variações de, por exemplo, tamanho, uma proteína maior, uma proteína menor. Por hora, tudo bem, tamanho, podem ser métodos básicos em relação à solubilidade. Por quê? Uma proteína maior vai ter mais resíduos de aminoácidos, provavelmente vai ser menos solúvel do que uma proteína pequenininha, que tem uma... Por quê? Porque uma proteína maior, a gente viu isso na parte de estrutura secundária, se não me engano, de proteína, em vídeo, quanto maior o tamanho da proteína, maior o cerne hidrofóbico dela. Não é? E proteínas pequenininhas vão ter na sua superfície resíduos de aminoácidos mais polares, sequer até carregados. Isso facilita a sua solubilidade. E você pode separar também por carga, separar ou caracterizar por carga, ou por algum tipo de especificidade estrutural. O que é uma especificidade estrutural? Anticorpo. O anticorpo é uma proteína específica, ainda mais um monoclonal, a partir de um clone único celular, ele é específico para um tipo de proteína somente. Então, se você tem um antígeno aqui, que é uma proteína, e você tem um anticorpo aqui, que liga nessa proteína, ele vai ligar nessa, mas não vai ligar nessa. Né? Vamos tentar colocar isso de forma mais didática do que factual. Mas, então você tem alguns critérios, tá? Critérios, vamos colocar aqui, nos quais são baseados os métodos, critérios, nos quais são baseados os métodos de separação. Tá bem? Por tamanho, por solubilidade, por carga, por especificidade. Por solubilidade, eu já iria aqui direto, acho que na última apresentação de slide aqui, se a gente for pensar por solubilidade, mais facilzinho de ilustrar aqui, só um momento. Não é tão último não. Não é tão último assim também não. Deixa eu ver aqui. Aqui é onde eu estava, né? Inclusive. Aqui é onde eu estava. Precipitação de proteínas. Tá? Precipitação de proteínas. A precipitação de proteínas, ela pode ser... Aqui eu não consigo utilizar aquele marcador. A precipitação de proteínas, ela pode ser feita em função de pH. Tá certo? Isso nós chegamos a ver em aula teórica, ou seja, o ponto isoelétrico de um aminoácido define o ponto isoelétrico de um aminoácido define o ponto em que ele não migra num campo elétrico e tem a sua solubilidade reduzida, não é isso? Se você pegar vários aminoácidos, juntar e formar uma proteína,
A rede de carga líquida ali vai sugerir também um ponto isoelétrico. E a depender desse ponto isoelétrico, você pode ter aqui, ó, com relação à solubilidade em função do pH, inclusive em concentrações aqui de força iônica diferente, né, concentrações salinas diferentes, você vai ter solubilidades distintas. Não podemos fazer aula prática no momento, mas uma delas é utilizar um sal, que é o sulfato de amônio, que é o sal mais utilizado no princípio dos métodos de fracionamento. Proteína é extremamente cara para comprar. Então, quanto mais barato for métodos iniciais para separação, tanto melhor. O sulfato de amônio cumpre esse papel. O sulfato de amônio cumpre esse papel, no caso da solubilidade, vou fazer uma setinha para cá, no caso uma setinha para cá, da seguinte forma, você tem uma proteína aqui e você tem moléculas de água aqui em volta, tá? H2O, você tem moléculas de água aqui. Ela vai ter um determinado grau de solubilidade. Mas se de repente você pegar agora, são umas cores um pouco diferentes, né? Mas se você agora pegar e colocar nessa proteína sal, tá? Cloreto de sódio, por exemplo, o cloreto de sódio tende a interagir, o cloreto de sódio tende a interagir com a água, né? Uma questão de relação de íon dipolo, mas também com a própria proteína, né? A própria proteína. Então, se ele interage com a água, interage com a proteína, baixas concentrações de sódio, de cloreto de sódio, são suficientes para melhorar a solubilidade dessa proteína. O que nominalmente você teria um perfil, você teria um perfil que, se você aumentasse aqui cloreto de sódio, e aqui você tivesse uma função disso da solubilidade, a tendência seria, à medida que você aumenta a concentração de cloreto de sódio, ela suba. Mas ela vai subir até mais ou menos um platô, um termo bastante empregado agora em época de coronavírus, até um determinado platô. Por quê? Porque você começa a aumentar demais a concentração de cloreto de sódio, começa a haver uma repulsão eletrostática, fenômenos de atração e repulsão eletrostática dentro da proteína, que fazem com que a sua solubilidade caia, uma vez que você aumentou demais a densidade salina. Tá certo? Isso, você não fraciona a proteína propriamente com cloreto de sódio, você utiliza uma outra substância chamada sulfato de amônio, tá? NH4,2SO4, sulfato de amônio. Se não me engano, é essa aqui que é a fórmula empírica dele. Então, esse aqui é o sulfato de amônio. O sulfato de amônio, esse sim, é barato pra caramba, você utiliza altas concentrações e o princípio dele é bem interessante. Vamos dizer que esse sulfato de amônio seja uma bola, tá bom? Seja uma bolinha. Vou colocar até uma bola de outra cor, uma bola laranja. Olha que legal, hein? Eita, como é bom ter um monte de giz aqui, né? Aí você tem aquelas mesma proteína lá, que eu não vou obviamente conseguir reproduzir, né? Mas uma mesma proteína lá. Quando você joga sulfato de amônio, sim, as moléculas de água também, tem as moléculas de água aqui em volta. Quando você joga sulfato de amônio, o que ocorre é a interação das moléculas de sulfato de amônio com a água, tá certo? Mais com a água do que com a proteína, pelas propriedades. Ele é um agente chamado caotrópico, desorganiza a estrutura da água, aumenta a entropia do sistema aquoso. Isso faz com que a proteína tenda a precipitar. E nesse sentido, você vai ter, nossa senhora, esse eixo gráfico aqui ficou maravilhoso. E nesse sentido, deixa eu tentar fazer mais ou menos reto, você tem uma tendência, ao aumentar o sulfato de amônio, tá? Ao aumentar aqui o sulfato de amônio, você tenha, em termos de solubilidade de uma proteína, uma queda. A solubilidade vai estar, obviamente, relacionada à massa molecular, mas também pode estar relacionada com propriedades dos próximos resíduos de aminoácidos e a interação da substância que você está jogando lá, tá certo? Eu vou deixar esse quadro, eu vou deixar esse quadro aqui do jeito que se encontra, depois eu salvo o bichinho. Ah, meu Deus, é melhor eu salvar então, vou salvar. Vou salvar ele aqui, vou salvar ele aqui, vou salvar ele aqui, vou salvar ele aqui. Já salvei. Peraí para a gente não confundir aqui, tá? Salvo e agora abro. Então vou abrir aqui um quadro 2. Estou preparado, tá vendo? Aos poucos a gente vai aprendendo algumas coisinhas também. Então
chegamos à conclusão que os métodos podem envolver solubilidade, as proteínas vão ser diferentes em tamanho e carga, e nesse sentido, nesse sentido, eu posso utilizar um método por tamanho, que seria um método chamado de eletroforese, que é um método extremamente clássico, tá certo? A ideia básica por detrás da eletroforese é que eu tenha um sistema em que eu tenha proteínas de massas moleculares diferentes. Deixa eu voltar para cá, eu tenho um branquinho aqui, eu tenho proteínas com massas moleculares diferentes, e eu quero separar essas proteínas aqui, tá? De alguma maneira eu quero separar essas proteínas. A lógica da eletroforese, como o próprio método diz, é que você separe essas proteínas através de uma diferença de campo elétrico, tá certo? Uma diferença de campo elétrico, eletroforese, deslocamento em campo elétrico. Como que isso se procede? A forma mais comum para você realizar isso é tentar gerar, já que as proteínas têm tamanhos diferentes e podem ter cargas diferentes também, é você tentar uniformizar essas cargas de certa forma, tornando todas elas com um determinado aspecto, como por exemplo uma carga negativa. Então uma maneira de eu pegar uma proteína aqui qualquer e colocar uma carga negativa, uma maneira não, né? Se eu conseguir fazer isso, ou seja, se eu conseguir colocar cargas negativas numa proteína, a tendência dessa proteína é de migrar num campo elétrico de carga positiva. Se essa proteína for uma proteína muito grande, ainda que ela tenha cargas negativas, a tendência vai ser de migrar um pouco mais lentamente, dada a sua massa molecular, no tipo de sistema que se utiliza, que é um sistema resinoso, uma resina. Tá? Por isso que chama eletroforese em gel. E basicamente o que você faz, essa carga negativa, ela é propiciada muitas vezes, eu vou ter que dividir bem esse quadro aqui, ela é propiciada muitas vezes por uma substância que tem o nome de SDS do inglês, ou sódio dodecil sulfato, ou agora eu esqueci, é sódio dodecil sulfato, que você vai ver no shampoo da sua casa escrito como lauril sulfato de sódio, tá? Pode dar uma olhada no shampoo, lauril sulfato de sódio. É um detergente, tá? É um detergente que vai exibir a carga negativa propiciada pelo grupo fosfato, tá? Se você pega uma proteína e recheia ela com grupos fosfatos, as diferenças entre elas vão ser basicamente de tamanho. Ao marcar isso no processo eletroforético, você tem uma migração por diferença de tamanho, ó, que está ilustrado aqui, e que tem como produto final um deslocamento em bandas, diferenciado das proteínas. Proteína não tem cor, a não ser a hemoglobina, que é por causa do ferro, ou então a azulina por causa do cobre, fica mais azulada. A proteína, de modo geral, não tem cor. Então, uma forma de você tornar aquele método visível a olho nu, no gel, é marcar ou com um corante. Esse corante é o mais clássico para se marcar, que é o azul brilhante de Kumasse. Veja que ele tem áreas hidrofóbicas aromáticas aqui, que podem interagir até por empilhamento, p-stacking, né, empilhamento em áreas de superfície hidrofóbicas da proteína. Mas, por outro lado, ele também tem grupos sulfônicos, então ele pode interagir com estruturas carregadas positivamente na proteína, como também tem outros grupos aqui de menor monta, grupo imino, por exemplo, que pode interagir por ligação de hidrogênio. Então, de modo geral, esse corante ele é muito utilizado. Quanto maior for a ligação, inclusive ele é utilizado para determinação quantitativa, um método clássico chamado de Bradford, por assim dizer, de 1986. Se não me engano, pode conferir, dá um Google, é o artigo mais publicado, mais citado no planeta, que é o artigo de determinação de proteína através desse corante aqui, tá certo? Enfim, como é azul, a coloração muda ligeiramente e você vai ter um padrão no qual se apresenta aqui um gel, aqui exemplificando um gel de poliacrilamida, né? Tá vendo a substância? Poliacrilamida SDS, e você vai ter um bandeamento e essas bandas elas identificam a posição em que se encontra aquela proteína. Um pouco mais do mesmo, como diria Renato Russo, e que é mais clássico essa imagem aqui, o posicionamento dessas bandas em função da massa molecular. Outra forma é você utilizar nitrato de prata, que é uma substância que quando cair no teu dedo não sai nem um mês, mas enfim, nitrato de prata também permite, que inclusive mostra o posicionamento de massas moleculares distintas, certo? Então essa é uma forma.
Se você lembrar que as proteínas podem exibir cargas diferentes, né, tal como a gente tinha mencionado, pontos isoelétricos diferentes, né, a gente pode utilizar esses pontos isoelétricos diferentes. Veja, isso quer dizer, vamos dizer assim, na prática, né, isso significa que uma ovoalbumina, ou seja, a albumina da clara de ovo comum de galinha, ela tem um ponto isoelétrico de 4,6. Portanto, se você chegar num pH próximo de 4,6, ela tende a precipitar porque ela vai interagir menos com a água. Isso facilitaria, inclusive, um fracionamento. No caso da eletroforese, você sofistica o método de separação por tamanho também por variação do ponto isoelétrico. Porque uma proteína que exibe um ponto isoelétrico em pH 4,6 sugere que em pH 4,6 ela não vai nem para o polo positivo nem para o polo negativo, porque a rede de carga líquida é nula, ou seja, a quantidade de cargas positivas equilibra com a quantidade de cargas negativas. Cadê minha mão? Ah, está aqui, com a quantidade de cargas negativas. O resultado disso costuma ser uma matriz bidimensional desse jeito, tá bom? Em que você corre aqui, ó, na vertical, você corre por uma eletroforese por variação de tamanho, uma vez que você neutraliza as cargas positivas, você aloca cargas negativas em toda a estrutura para que as proteínas migrem ao campo positivo, e depois você realiza uma outra, horizontalmente aqui, uma separação por ponto isoelétrico. Qual que é a vantagem? Se você observar, se você não separasse isso por ponto isoelétrico, você pode ver que com pontos isoelétricos diferentes, você tem várias manchas que se sobreporiam aqui nessa área, tá certo? Aliás, puxa vida, estou marcando touca aqui, estou usando a mãozinha, aqui, mas estou marcando touca, porque eu posso usar, eu não sei se eu posso usar isso aqui. Será que eu posso usar isso aqui? Vamos ver. Não, eu não posso, mas posso usar isso aqui. Você teria aqui, ó, as mesmas proteínas que você não conseguiria distinguir, e é por isso que você emprega esses dois métodos, tá bem? Outro método que envolve tamanho, envolve carga também, vamos voltar aqui ao quadro, métodos que podem envolver carga e tamanho, são chamados métodos cromatográficos, tá? Cromatografia. Cromos de cor e grafos de registro. Métodos cromatográficos, em resumo, né, dado que nós estamos falando em vídeos aqui de 15, 20 minutos, se não em aula de 90 minutos, né, você tem normalmente uma coluna. Vou tentar fazer uma coluna mais ou menos aqui, depois eu represento no PowerPoint. Essa coluna aqui, você pesca aqui embaixo, em sucessão de tubos de ensaio, as amostras que você deseja. Você coloca nessa coluna aqui a sua amostra de proteína, misturada, inclusive misturada com carboidrato, com outras coisas como queira, e aqui você tem uma resina. Essa resina que preenche a coluna, essas colunas elas podem ser de tipo seringa hipodérmica de 1 ml, 10 ml, até colunas cromatográficas extremamente de alta precisão e alta eficiência, como os chamados aparelhos de Klein, né? Cromatografia líquida de alta eficiência, que é uma tradução de HPLC, tá? Você tem os equipamentos de HPLC, o Unifal tem isso. E nesse processo de cromatografia de alta eficiência, a diferença para uma seringa hipodérmica é que na seringa hipodérmica você está com baixa eficiência, por assim dizer, né? Você não tem controle de pressão, não tem controle de fluxo, não tem bomba peristáltica, e no HPLC você tem uma série de outras vantagens. Mas o método é muito similar, qual seja, esta resina pode ter propriedades. Essas propriedades podem ser propriedades, vamos colocar propriedades aqui, ó. 3 propriedades fundamentais. Não sei se são 3 ou são 4 propriedades fundamentais. 3 propriedades fundamentais. Essa resina ela pode exibir poros. Por esses poros podem passar proteínas que têm uma dimensão inferior aos poros. E proteínas que tenham dimensões superiores aos poros não vão passar. Esse é um processo chamado de filtração. Depois exemplifico no PowerPoint. Tá? E eu quero dizer o que com isso? Que se eu tiver uma proteína gordona desse jeito, ó, ela não vai conseguir passar. Mas se eu tiver uma proteína pequenininha desse jeito, ela pode passar. E aí você pode ter estados de migração diferentes para essas proteínas. Outra coisa que você pode fazer com essa resina é colocar cargas nela. Podem ser cargas, por exemplo, negativas, como cargas presentes em carbometilcelulose, carboximetilcelulose. Se você coloca cargas negativas nessa resina, obviamente que uma proteína que exiba uma carga positiva vai grudar nessa resina. Obviamente é ótimo, né? Obviamente. Ela tende a grudar nessa resina. Mas uma proteína que tem a carga negativa,
tende a ser repelida pela resina. Então você pode ter também um processo de migração diferenciado, tá certo? Outra coisa que você pode fazer é colocar um braço específico aqui. Esse braço pode conter, por exemplo, uma substância que seja exatamente complementar à sua proteína de interesse. Tá? Vamos dizer que a sua proteína de interesse seja essa daqui. Então, de repente, essa resina pode se ligar. Ou então você coloca um braço, e aí acho que vale então a pena fazer mais um método aqui. Ó. Ou então você coloca um braço que seja caracteristicamente um braço hidrofóbico, uma cadeia alifática aqui com 8 carbonos, por exemplo, que é muito comum. O que significa que tenderá a se ligar nessa resina proteínas que tenham também características mais hidrofóbicas, tá certo? Com isso, você tem cromatografias chamadas como filtração, como troca iônica e como afinidade, não vai caber aqui, afinidade e aqui de fase reversa, tá? Fase reversa. Dá uma olhada nos livros que a gente tem disponível para você ver alguma coisa melhor, porque 20 e poucos minutos também de apresentação não vai ser possível, tá? Ou mesmo na internet, alguns outros vídeos. Então você tem processos cromatográficos que usam princípios distintos para separar por, vou colocar aqui assim em verde, né, e ilustrar, para separar por tamanho, tá? Então isso aqui está separando por tamanho, para separar por carga, então você consegue separar por carga. Fase reversa você separa por grau de hidrofobicidade. Fase reversa é muito utilizado para ligantes pequenos também em farmacologia. Ou você separa por especificidade, como por exemplo antígeno-anticorpo. Tá certo? Esses são os métodos mais básicos. Se a gente voltar aqui na explicação rápida, né, e infelizmente tem que ser bastante rápida mesmo, os métodos cromatográficos, tá? Cromatografia, você tem esse tipo de ilustração. Então tem um reservatório aqui, passa-se uma fase móvel, que é o líquido que está passando por aqui, normalmente um solvente aquoso misturado com sal, algo assim, se tratar de molécula biológica, no caso proteína, e você tem resina. Veja que aqui tem uma representação de coloração, tá? Uma representação de coloração, e você evidencia uma separação dessas cores em que essas cores representam as proteínas, dado as características dessas resinas. E aí você vai coletar frações no tubo, tá, a partir dessa fase móvel, e joga isso para um registrador. A forma mais simples de você registrar é através de uma propriedade intrínseca de absorção molecular que os aminoácidos possuem, principalmente triptofano, secundariamente tirosina e fenilalanina, com uma diferença aí de 27 para 1. Triptofano é 27, 30 vezes mais sensível que a fenilalanina. Esse gráfico não é tão real assim, tá? E tirosina, se não me engano, é 5 a 7 vezes menos sensível que o triptofano. Então, uma proteína que tenha triptofano, que é um aminoácido aromático, tirosina, que é um aminoácido aromático, fenilalanina, que é um aminoácido aromático, será, vamos dizer, detectada por absorção molecular num comprimento de onda próximo do 280 nanômetros ou 280 nanômetros fixo, o que lhe permite, portanto, usar nesses métodos cromatográficos variados o detector como um detector por absorção molecular, por exemplo. Então aqui está ilustrando uma cromatografia de troca iônica, em que você tem as cargas. A cromatografia de troca iônica, ela já vai ter 2 etapas, é diferente de uma exclusão por tamanho, que é a filtração em gel. Na filtração em gel você joga a amostra. O que for grande, aqui vale a pena a gente salvar. Vou salvar isso aqui e abrir um outro. Opa, será que salvou? Se não salvou, eu dancei. Se não me engano é o 3, né? Beleza, é o 3. Abrindo o outro. Numa separação por tamanho, tá? Numa cromatografia de filtração em gel, ou filtração molecular também, que é outro nome, filtração em gel ou filtração molecular, a tendência é que se o volume de eluição vem para cá, vão sair primeiro proteínas que têm alto peso molecular, quase que eu faço invertido, alto peso molecular, porque elas não conseguem entrar naquela matriz porosa, elas ficam sempre pelo lado de fora. Como elas ficam pelo lado de fora, elas correm mais rapidamente, surgem mais rapidamente aqui. E secundariamente, uma proteína de baixo peso molecular que entra nesses poros, ela vai entrar em todos os poros, vai percorrer um caminho maior, e, portanto, você vai ter secundariamente a proteína sendo apresentada para cá. Então, essa aqui eu diria que seria uma proteína de baixo massa molecular, tá certo?
e aqui eu diria que é uma proteína de alta massa molecular. Ela vai sair de alta massa molecular, ela vai sair primeiro. Isso no caso da filtração em gel. No caso da troca iônica, você tem uma pequena diferença. Não é uma etapa única somente, são duas etapas. Nessas duas etapas, você faz o seguinte, aqui tem o perfil de eluição cromatográfico. Numa primeira etapa, digamos que a coluna seja de cargas negativas, tá? Uma coluna aniônica, carboximetilcelulose. Você vai jogar a sua proteína, e a proteína que for de carga positiva, vamos dizer que isso aqui é a proteína de carga positiva, ela vai absorver a adsorção, portanto um fenômeno físico, enquanto as demais proteínas, vamos representar aqui como proteínas de carga positiva, elas vão tender a não interagir com a resina e, portanto, elas vão ser eluídas primeiro no processo cromatográfico. Então aqui você vai ter várias proteínazinhas que eu estou representando como vermelho, porque elas vão sair primeiro, porque elas não interagem. Então essas daqui, vamos dizer que elas são de carga positiva, elas vão sair primeiro. O que você faz para permitir a saída das que estão em laranja, ou seja, daquelas que tem um sinal... Opa, fiz até errado aqui, né? Na verdade, ela é... Peraí, nem fez caca. Esse aqui não é positivo, porque eu já tinha escrito positivo, né? Essa aqui ela é negativa. Como a resina é negativa e ela é negativa, repulsão eletrostática, ela sai primeiro. Como que você faz agora para permitir a saída da proteína de carga positiva? Você joga cloreto de sódio. Cloreto de sódio, qualquer concentração que você pegue vai estar numa concentração muito maior, inclusive a fisiológica, do que a concentração da própria proteína. Então a tendência é que haja uma competição da sua carga positiva com íons cloreto. E se o raciocínio for invertido, não, mas a proteína que absorveu foi uma proteína de carga negativa. Beleza, então íon sódio. E aí você consegue obter posteriormente a eluição da outra proteína de carga para cá, por isso que chama de troca iônica. Então ela é feita em duas etapas, de todo jeito você consegue isolá-la para cá. E a proteína o método, que é o método de fase reversa, é muito parecido. Só que ao invés de você trabalhar com sal, você vai trabalhar com solvente orgânico. Em fase reversa você vai trabalhar com solvente orgânico para deslocar a proteína que ficou hidrofobicamente melhor absorvida na estrutura. E da de afinidade, que a fase reversa dos livros de graduação falam um pouco. E no caso da coluna de afinidade, a afinidade, você tem o processo de separação, tal da seguinte forma: se essa aqui é a estrutura da superfície de contato com a tua proteína de interesse, a tua proteína de interesse é essa daqui, ela vai ligar, então ela vai ficar retida. As proteínas que não têm esse tipo de estrutura, como por exemplo um triângulozinho aqui, a tendência é delas saírem. E consequentemente vão sair primeiro as proteínas que se encontram sem afinidade com a resina. Posteriormente você faz o que depois? Depois você pega e joga, por exemplo, várias dessas substâncias aqui em solução que foram utilizadas para pescar a sua proteína de interesse, só que outrora imobilizadas, essas substâncias imobilizadas na resina. Agora não, você joga elas em estado solúvel. Você joga elas em estado solúvel, elas vão competir aqui com essa proteína que está representada em laranjinha e vão acabar saindo. Então primeiro novamente vai sair a proteína, saem as proteínas vermelhinhas, que são as proteínas que não têm especificidade, para depois sair a proteína que tem especificidade, que é as proteínas de bolinha, tá certo? Já que a gente fez até aqui, então, só para matar, você tem também de fase reversa. Tá? De fase reversa. O princípio vai ser a mesma coisa, em duas etapas. Meu Deus, reversa. O princípio vai ser em duas etapas. Numa primeira etapa, você coloca na proteína, ela vai ter uma... Agora ficou feio pra caramba, né? Tudo bem, vamos tentar fazer isso aqui rapidinho, mas sem perder o fio da meada. Você tem a coluna cromatográfica aqui você coloca então um braço, esse braço de 8 carbonos, 4 carbonos, depende, vai grudar nessa proteína, obviamente, vai absorver, nessa proteína, as proteínas, vai absorver nesse braço proteínas de característica mais hidrofóbica, enquanto as proteínas de característica menos hidrofóbica, elas vão tender a passar pelo processo incólumes. Consequentemente, você absorve as proteínas hidrofóbicas e as proteínas mais polares elas acabam passando, né? Elas não entram
em contato com esses braços. Para você tirar agora a proteína que absorveu, você usa um solvente orgânico. Metanol, por exemplo, costuma ser em baixa concentração, ou uma mistura de etanol, metanol, butanol, água, etanol, água, butanol, água. O que importa é que no final você vai ter o quê? Você vai ter a representação de uma primeira saída de proteínas que não são as proteínas de interesse, né? São aquelas mais polares, e depois secundariamente proteínas mais apolares, tá certo? Então você tem esse processo todo de fracionamento. Isso também pode ser utilizado também para caracterização, tá certo? Alguns desses métodos também são empregados como métodos de caracterização. Vamos dar uma sossegada agora aqui, porque acho que